Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Luz da Verdade para o Mundo. Desejo a todos um feliz sábado na paz do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, te imploramos agora, nesse momento, que perdoe nossos pecados. Derrama sobre nós o poder do teu Santo Espírito. Abençoa toda a família, todos que estão assistindo este conteúdo nesse canal A Luz da Verdade para o Mundo. Estejam conosco, em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não se inscreveu, peço por gentileza, se inscreva nesse canal. Contribui conosco, mandando o seu joinha, colocando ali seu comentário. Você, fazendo dessa forma, vai nos ajudar a esse canal progredir, crescer, para que outros alcancem. Porque assim você fazendo, o YouTube vai nos ajudar. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você também em toda a sua vida. Em nome de Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. O tema, o título desse conteúdo que vamos agora meditar e estudar, o tema é: urgente, o alimento carne deve ser abandonado pelo povo de Deus hoje, nos últimos dias. Vamos mostrar aqui na Bíblia, de uma forma simples, mas bem abrangente, bem objetiva, para que esse conteúdo fique com poucos minutos, que a gente não possa aqui deixar esse conteúdo a longo prazo, que possamos ser objetivo aqui nesse assunto. Vamos mostrar para você, meu querido irmão e amigo, como é de grande importância a gente abandonar o alimento carne nesses últimos dias. Você que é adventista e você que não é adventista, eu vou mostrar na Bíblia como devemos abandonar a carne. E há um motivo na Bíblia que esse motivo é proibido comer carne. Eu vou mostrar aqui para vocês. E hoje o tema é esse, ok? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 29 e o 30. Vamos aqui entender como foi na criação de Deus, assim que ele criou o homem e a mulher, que tipo de alimento ele proveu para o homem ali no Jardim do Éden. No capítulo 1 e o versículo 29 e o 30, nos diz aqui o seguinte: E disse Deus, ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. O que Deus deu aqui, meus queridos, para o homem comer lá no Éden, quando ele colocou aquele casal ali? As árvores que dá semente e fruto. E esse alimento era para ele se alimentar e sustentar a sua vida, manter a sua vida. O homem deveria comer toda a semente, toda a erva e frutos ali no Jardim do Éden. Vimos aqui no versículo 29 que Deus não colocou ali animais para o homem comer, para o homem matar e comer. Quando Deus criou Adão ali com aproximadamente 4 metros de altura, uma perfeição da criação de Deus, ele colocou o mais natural e mais simples para o homem se alimentar.
Ele não colocou nada mais, nada além do que frutas, sementes e ervas, para o homem se alimentar e ter uma saúde perfeita. E diz aqui que, da mesma forma que ele colocou ali o homem no Éden, que deveria se comer, ele deveria comer frutas e semente, assim ele criando, como ele criou os animais, ele colocou também para os animais o quê? Vamos ver aqui no versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez o Senhor. Queridos, Deus colocou aqui o homem para se alimentar das árvores que produziam o quê? Frutos e semente. Deus colocou ali os animais no jardim do Éden, todas as aves, todos os répteis, todos os animais, tudo de um modo geral, para se alimentar do quê? Das ervas verdes do campo. Então o leão não matava um bichinho para comer o cadáver dele. O leão não fazia isso. O leopardo também não. O tigre não. Nenhum dos animais naquela época, naquele tempo que Deus criou perfeito, não havia essa regra na natureza de um se alimentar com a vida do outro. Era tudo perfeito em harmonia. O homem comia dos frutos, das sementes e das ervas. O animal comia das ervas verdes do campo. Assim se alimentava o leão, o boi, alimentava-se todos os animais de um modo geral. Hoje, após o pecado, sabemos que um animal carnívoro come outro para manter a sua vida. Essa é a natureza hoje. Hoje a lei da natureza, o forte como o mais fraco. Então hoje os animais, devido ao pecado, criaram agora um modo de vida diferente. Eles hoje se alimentam de quê? De cadáver, de carne. Alguns animais carnívoros. Mas acontece que no plano de Deus não foi assim. Está aqui escrito, como está em Gênesis aqui, capítulo 1, versículo 29 e 30, que Deus criou o homem para se alimentar de frutos e semente, e os animais de ervas. Deus quer que eu e você, como ser humano, que ele criou perfeito, volte às origens lá do Éden. E ele vai fazer com que a gente viva dessa forma, numa nova vida, numa nova terra. Sabemos que na nova terra, numa nova vida que vamos viver se formos salvos, não vamos se alimentar dos animais. E os animais não vão se alimentar de outro animal. Então, meus queridos, nos prova aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 29 e 30, que Deus jamais criou o ser humano ou o animal para matar outro animal para se alimentar. Jamais. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é diferente. Ele quer que eu e você coma o mais natural, frutos, sementes e outros alimentos que hoje a terra produz, o mais natural possível. Deus quer que nos alimentamos o mais simples possível. E aqui é outra prova mais ainda. No capítulo 3 e o versículo 17 e o 18, quando Adão e Eva pecaram, Deus aqui colocou também que o homem produzisse cardos. Olha aqui, no versículo 18, vamos ler aqui, ó. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Quando o homem aqui
se nós for ler aqui o contexto, para chegar nesse texto aqui, nos mostra que quando o homem caiu no pecado, Deus lançou uma sentença sobre Adão e Eva. E a sentença sobre Adão, que ele deveria agora derramar o suor do seu rosto, plantar, colher, para comer. Isso ele não fazia lá no Éden. Derramar o suor, sofrimento, para se alimentar. Ele trabalhava no Éden, ele tinha seus afazeres, mas não dessa forma. Após o pecado mudou, mas até aqui Deus não permitiu que ele comesse carne e matasse um animalzinho para fazer alimento para ele. Pelo contrário, Deus disse assim, olha, agora tu vai produzir na terra, a terra produzirá o quê? Cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Esse era, mesmo após o pecado, o objetivo de Deus, não permitir que o homem matasse um animal para se alimentar. Entendeu aqui, irmãos? O plano de Deus original é esse. Eu e você não deve tirar vidas de animais para se alimentar. Você pode até dizer, mas eu não tiro a vida, eu compro a carne. Vamos chegar lá, nesse ponto. A partir da hora que você se alimenta com alimento cárneo, você está contribuindo com a matança dos animais. Então, meus queridos, é um dos pontos que hoje o povo de Deus não deve se alimentar com o alimento cárneo, porque eles estão, quem come carne está assassinando os animais. E não é provisão, e não é, irmãos, necessário para a gente sobreviver matar um animal para comer. Isso eu vou mostrar aqui na Bíblia e no Espírito de Profecia. Agora presta atenção aqui, no livro de Provérbios, capítulo 23, e o versículo 20, diz lá o sábio Salomão que nós não devemos estar em roda ou entre os comilões de carne e beberrões de vinho. O sábio Salomão fala isso, mas sabemos, meus queridos, que quando Deus viu que a geração que veio de Adão, veio prosseguindo, a geração de Adão até ali, em Gênesis capítulo 6, mostra ali que os homens e as mulheres eram fortes, eram homens saudáveis, homens cheios, mas cheios de iniquidade, de pecado, homens que não queriam se arrepender, homens que viviam contra a vontade de Deus. E chega o momento de Deus dizer que se arrependeu de fazer o homem. Mas quando fala ali que Deus se arrependeu, na verdade, nós devemos compreender essa tradução. Não é que Deus se arrependeu no seu coração, na sua mente, de ter feito o homem. Ele se entristeceu-se de ter criado o homem e chegar nessa situação. E ele chegou a um ponto, a uma visão, que aquele povo não ia se arrepender jamais. E ele decidiu destruir a terra com um dilúvio. E quem ele escolheu ali para poupar a vida? Diz ali a história que Deus achou graça em Noé e os seus filhos e a sua esposa. E ali Deus autorizou Noé a fazer uma arca. É uma história bem conhecida. Quando o mundo foi destruído totalmente pelas águas, ali no dilúvio, sabemos que as águas destruiu toda a vegetação. A terra se tornou um mar quando as águas secaram, a terra se tornou um mar de lama e de cadáver. O Espírito de Profecia diz que a terra se abriu e engoliu todos aqueles cadáveres. E a terra foi limpa, só que não tinha nenhum vegetal para o homem se alimentar. Irmãos, eu estou explicando assim por cima, porque vamos ler aqui na Bíblia e Espírito de Profecia
que nunca foi da vontade de Deus que a gente se alimentasse com alimento carne. Muito bem. E quando a arca, ela assentou sobre a terra, e Noé, Deus autorizou Noé ali sair da arca, Noé não viu nenhum alimento. E aqui no versículo 9, aqui nos mostra, de Gênesis 9, diz aqui que Deus, ele permitiu que Noé comesse dos animais ali da arca que foi protegido para ele se manter vivo, até que os vegetais crescessem e ali desse alimentação para ele. Mas o que aconteceu? Deus fez ali uma separação. E diz aqui, olha, no versículo 4 do capítulo 9, diz aqui, a carne, porém com sua vida, isto é com o seu sangue, não comereis. Muito bem. Deus autorizou que Noé comesse dos animais ali que foi guardado na arca, até os vegetais nascer, crescer e produzir. Só que Deus falou, olha, dos animais com vida, com sangue, não pode você, Noé, e sua família comer. Tira o sangue da carne e a gordura do animal para comer. E Noé procedeu assim. Só que sabemos que a história foi longe, veio outras nações, os homens se adaptaram a comer, se alimentar carne e matar animal. E aqui nos mostra uma coisa, irmãos. Vamos lá. Primeiro ponto, que eu não devo hoje comer a carne de animais mortos. Primeiro, como eu falei, eu estou participando de uma matança de animais que não é necessário. Eu não preciso compartilhar com esse ato para me alimentar. Não preciso. Se eu for num açougue, no mercado, comprar carne, comprar 1 quilo, 2 quilos, cotidiano na minha vida, e eu viver me alimentando com alimento carne, toda a minha vida, eu vou estar colaborando pelas matanças dos animais. Eu não diretamente, mas estou sendo também culpado da morte desses animais. E isso na Bíblia é pecado, irmãos. Os irmãos já leram no espírito de profecia. Eu não separei esse texto aqui, que quem judia dos animais vai dar conta a Deus? Pois bem, e é pecado? Se você come carne, você está matando, colaborando com a matança deles. Muito bem, esse é um dos motivos que devemos abandonar a carne. O segundo motivo, vamos aqui, vou mostrar na Bíblia aqui. Aqui diz o Senhor a Noé, olha, você come dos animais limpos, porém ele com sangue, com vida, que é a vida dele, a carne com sangue, essa não comereis. Muito bem, no livro aqui de Levítico, capítulo 17, Levítico, capítulo 17. Não, vamos ler aqui capítulo 3, perdão, e o versículo 17, irmãos. Levítico 3, 17. Eu estou aqui, irmãos, sendo o mais rápido, objetivo, porque tem muita coisa para mostrar, para eu provar para vocês que não se deve comer a carne hoje. E se torna um pecado, e se a gente continuar teimando com Deus, podemos perder a salvação. Eu quero mostrar aqui para vocês isso. Muito bem, no livro de Levítico, capítulo 3, e o versículo 17 diz o seguinte: estatuto, olha aqui, irmãos, agora presta atenção. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações. O que é estatuto perpétuo? Para sempre, não há mudança. É de geração em geração, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis.
Irmãos, esse texto da Bíblia me assustou, porque não foi só para o povo de Israel. Essa mensagem aqui é para o povo de hoje também. Olha, é um estatuto perpétuo, tá? Será durante todas as gerações. Olha, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma e sangue nenhum jamais comereis. O segundo ponto, meus queridos, que hoje é errado comer a carne. Primeiro eu falei o primeiro, que é a matança de animal. O segundo é o sangue e a gordura. Eu quero um comentário de vocês e me prove que quem come carne não está comendo sangue. Meus queridos, eu já estudei muito sobre saúde. Eu tenho uma alimentação muito regrada. Não vou dizer aqui o que eu não como, porque senão vão achar que eu estou me exaltando. Mas eu já estudei muito sobre saúde e você pesquise. Jamais hoje a carne chega no mercado para você comprar sem sangue. Pesquise como mata o animal hoje para ser separada a carne para chegar no mercado. O boi antigamente no matador, ele era pendurado, matado na machada. Ele dava uma machadada nele. Eu frequentei muitos matadores no norte. Dá uma machadada nele, derruba ele, depois pendura e sangra ele. Queridos, hoje não se mata mais o boi assim. Dá uma injeção letal nele para ele ficar anestesiado, joga ele lá num processo de uma máquina hoje muito sofisticada e ali faz todo o desmembramento dele. Não se sangra mais. Você pode pegar uma carne congelada e descongelar ela num prato para ver se não tem sangue. E quando você come carne frita, cozida, assada, de qualquer forma, você está comendo sangue frito, sangue cozido, sangue assado. Você está comendo sangue de várias formas. Você não está vendo sangue na carne, mas ele está ali. E tem ainda pessoas que comem o coração, comem o fígado. De galinha se come moela, fígado, come coração, que se chama os miúdos. É ali onde aqueles miúdos, aqueles órgãos daqueles animais, onde se concentra mais sangue. E muitos cristãos hoje comem isso. A Bíblia aqui deixa bem claro. Se eu for ler aqui vários textos, no Novo e no Velho Testamento, eu provo para vocês na Bíblia, vários textos, que é pecado comer carne. Não diretamente, porque o que fala que é pecado é comer o sangue. E quem come carne, hoje, come sangue de animal. Entendeu aqui? Isso eu provo. Porque aqui diz, olha aqui o que é que diz ainda, em Levítico 7. Levítico 7, versículo 23, 22, 23 e o 24, o 25, o 26 e o 27. Diz aqui que a gordura de animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por férias pode servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma comereis, porque o sangue está na carne e a gordura, porque qualquer que comer a carne e a gordura do animal, do qual trouxer o Senhor em oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, que de aves, que de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminado do povo de Israel, do seu povo. Meus irmãos, se foi uma coisa que Deus colocou na Bíblia e orientou o ser humano, foi não comer sangue. E um dos pontos, que é o segundo ponto que eu estou falando aqui, que não se deve comer carne, é porque ela tem sangue e gorduras
e coisas que depois eu vou falar aqui num espírito de profecia. Então, meus queridos, precisamos urgente abandonar o alimento carne, porque é perigoso hoje para você e para mim. E eu vou mostrar para vocês aqui. Uma das coisas que Deus mostrou para Noé não comer o alimento carne foi com a vida, o seu sangue. E aqui em Levítico mostra 3, aqui em Levítico capítulo 3 e o 17, que é de estatuto perpétuo e será durante as vossas gerações, que não devemos comer nem gordura e nem sangue. Vocês já foram em alguns lugares aí, em churrascaria, eu não entendo bem como se prepara uma carne, mas vocês veem quando a carne é mal passada, que a pessoa fala assim, eu quero bem mal passada, que corta e sai aquele sangue. Teve um irmão que me falou que aquilo não é sangue. Irmãos, eu pensei, eu não vou falar nada para ele, porque ele não tem noção do que está falando. Você pode pegar uma carne que ela tem sangue. Ela tem sangue, irmãos. Para comer uma carne sem sangue, irmãos, é um processo muito melindroso. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo que é judeu. Ele é judeu. O judeu é aquele bem, sabe, antigo, bem daquele fanático. Ele, para comer uma carne de um animal, de um boi, ele diz o seguinte, irmão João, nós criamos o boi, acompanhamos ele e fazemos exame nele antes de matá-lo, para saber se a carne está aprovada para nós comer. E tiramos todo o sangue dela. É um processo, irmãos. Você vai no matador, você vai no açougue, você vai no mercado, você não sabe que carne está comprando. Você não sabe de onde esse animal veio. Você não sabe como ele foi criado. Vai estar lá o selo da Anvisa ou do CIF, mas você não sabe como foi o tratamento dele. Irmãos, vamos entender isso aqui. Por isso que hoje a carne não é da vontade de Deus que o homem coma, se alimente com ela. Foi para Noé e sua família, foi para o povo de Israel que murmuraram e quiseram a carne, mas naquele dia que eles se alimentaram com carne, morreu 14.600 pessoas. Quando Deus foi castigado eles, porque eles desejaram um alimento que não era da vontade de Deus. Eles estavam comendo um maná que vinha do céu, um alimento natural, puro, perfeito de Deus, mas murmuraram por carne. E Deus falou, então vocês querem carne? Vou dar carne. E deu muita carne. E quando as carnes estavam ainda entre os dentes, não chegaram nem a engolir, foi fulminado, mortos, 14.600 pessoas. Meus queridos, nunca foi da vontade de Deus que o ser humano se alimentasse com carne. Eu queria ler um texto aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19 e o 20. É bem conhecido. Diz aqui, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço, e um preço alto, não foi barato. E agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo, em todos os aspectos, irmãos. Não é só na alimentação, mas eu estou aqui focado na alimentação. No ponto aqui é a carne. Mas diz aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se a gente destruir esse templo, Deus vai nos destruir. E devemos glorificar Ele, honrá-lo no nosso corpo. Agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês
mais profundamente. Olha, eu falei o primeiro ponto, que eu e você deve abandonar a carne, é porque eu e você, comendo a carne, vamos ser participante, aliás, das matanças, hoje dos animais. E o segundo ponto, se eu e você come carne, estamos comendo sangue. Tem uma religião aí, não vou citar o nome, eu não quero citar. Vocês conhecem, sabem muito bem de que religião eu vou falar. Eles não fazem transplante, transplante de sangue. Eles não doam sangue. Muito bem, eles não doam sangue. E teve uma época que eu fiz uma amizade com uma pessoa muito bacana, isso há muitos anos atrás, não vou citar o nome dele, e ele era dessa igreja, até hoje ele é. E ele veio falar para mim sobre o sangue, que era pecado fazer transfusão de sangue, porque sangue é vida. Aí eu falei para ele assim, meu irmão, você come carne? Ele disse sim. E por que você não doa sangue? Se você come o sangue. E esse irmão ficou pensativo. Passados uns dias, ele veio para mim e falou, irmão João, eu andei muito pensando sobre o que o senhor me falou e é verdade. Eu vou parar com a carne, porque eu estou sendo hipócrita. Eu não posso doar sangue para meu irmão que está morrendo, mas eu como sangue. E ele parou com a carne. Irmãos, tem tantas pessoas aí fora no mundo que não comem carne. Pessoas que não têm nada a ver com religião. Eu conheço vários. Eu conheço várias religiões que eles evitam a carne. Eu conheço várias pessoas. Eu não quero citar aqui. Mas hoje o povo de Deus dá mau exemplo. Se faz churrasco, dá banquete de carne, às vezes junta panelas, ali tem panelas de frango, panelas de carne de panela com batata, é frango assado, é frango cozido, é tanto tipo de carne, meu irmão, às vezes não junta panela, porque eu participava disso aí. Eu não quero ser hipócrita. Eu comi carne já, eu sei como é que é, tá? Me alimentei muito com carne. Eu sei como é que é, irmãos. Eu não quero ser hipócrita. Mas hoje, quando Deus me tocou no meu coração e vi que estava errado, eu falei, eu preciso fazer uma mudança. E fiz, meu irmão. E fiz uma mudança na minha vida. Um dia eu vou contar para vocês meu testemunho. Se eu falar para vocês o que eu não como, vocês vão dizer, como é que você se alimenta? Então, meus queridos, há tantos alimentos naturais, coisas boas para nós se alimentar, sem ser com a carne, sem ser com açúcar, sem ser com bebidas, com guloseimas, sem ser com tantas coisas, meus queridos. Mas o nosso assunto aqui é carne, e eu quero mostrar para vocês. Bom, tem um texto aqui, no livro Eventos Sinais. Eu quero ler aqui esse texto e vamos entender mais ainda, porque não devemos se alimentar com alimento carne. Bom, eu falei que o primeiro é que vamos ser participantes da morte dos animais. O segundo é que estamos se alimentando com sangue. Só esses textos aqui da Bíblia, irmãos, é o suficiente para nós ter uma consciência e entender que estamos errados se alimentando com carne. Só esses textos aqui da Bíblia. Eu não quero aqui estar, mostrando vários textos na Bíblia. Lá em Isaías fala algumas coisas, em Provérbios, em outros lugares não. Eu só quero mostrar, eu mostrei só esses 3 textos, ou foi 4, que realmente prova que o homem hoje não deve se alimentar com alimento carne. Se você crê que o sangue é pecado comer, então pare de comer carne. Pare de comer. Porque eu vou lhe mostrar isso aqui e vou lhe provar que realmente quem come carne, come sangue. Bom, diz aqui, olha, um texto no livro Eventos Sinais, página 71 e a página 72. Diz assim, Deus está procurando levar-nos de volta passo a passo a seu desígnio original. Deus está procurando, Ele está tocando no teu coração, meu irmão. Está querendo entrar e te mostrar que quer levar você
ao estado original, o desígnio original daquele tempo que eu li aqui em Gênesis, que o homem se alimentava só de frutas e sementes. E diz aqui que o homem subsista com os produtos naturais da terra, entre os que estão aguardando a vinda do Senhor. Deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. Todos os irmãos, todos os meus queridos adventistas do sétimo dia, que estão aguardando a volta do Senhor Jesus, deve abandonar o alimento carne. Porque quando Cristo vier, irmãos, se você estiver vivo, se alimentando com carne, e você é uma pessoa consciente, sabedor, tem conhecimento na reforma de saúde e continua teimando, você não vai estar nem entre o povo de Deus, não vai estar salvo. Olha o que é que diz aqui o texto. Diz que toda pessoa que aguarda a vinda do Senhor deve abandonar a alimentação carne. A carne, diz aqui a carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Meus queridos, quanto tempo você é adventista? Quanto tempo você é batizado? Quanto tempo você está na igreja e que você hoje teima se alimentando com carne? Quanto tempo você conhece a reforma de saúde e não faz uma na sua vida? Porque ela diz aqui que o regime alimentar, ele deve ser praticado e a carne deixado. E não vai fazer parte do regime alimentar. E devemos ter isso sempre em mente e procurar agir extremamente nesse sentido. Devemos urgentemente procurar abster-se do alimento carne, ter uma reforma na nossa vida, na alimentação. Porque, meus queridos, eu quero ser bem sincero, não estou aqui fazendo juízo, nem condenando ninguém. Não venha fazer comentário que eu estou condenando. Eu estou mostrando aqui na Bíblia, espírito de profecia, estou aqui mostrando para vocês que a carne não é bom para você nem para mim. Entenda bem. Como que o Espírito Santo vai te dar discernimento e vai trabalhar na tua mente, meu irmão, e no teu coração, você poluindo o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Entenda aqui isso. Irmãos, eu estou falando só da carne, porque se eu for falar as combinações dos alimentos e os alimentos que você não deve comer, você vai se assustar. Eu estou aprendendo muito, eu estou com 58 anos e nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até hoje eu estou aprendendo sobre alimentação. Porque para eu ser um vegetariano não é só abandonar a carne e dizer assim, eu não como carne, hoje eu sou um vegetariano, então estou fazendo a vontade de Deus. Não é só isso não, irmãos. Tem coisas aí muito pior do que a carne. Que tem pessoas vegetarianas que se alimentam com esses tipos de alimento, que às vezes é pior do que a carne. E vamos entender aqui passo a passo. Talvez até em outro conteúdo, em outro vídeo. Mas eu quero chamar a atenção aqui o seguinte. Diz aqui ela, apenas inspirada, devem ser vistas maiores reformas entre o povo de Deus, que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o povo, nosso povo, que ela ainda não realizou, aos que deve estar atento para o perigo de comer carne. Atento para o perigo de comer carne. Qual é o perigo que devemos estar atento? O perigo de comer carne. Como devemos estar atentos? Só vou dizer uma coisinha aqui. Irmãos, vocês sabem como se cria o boi hoje?
o frango e como se cuida do tratamento ali do peixe. Vocês sabem? Vocês têm ideia qual é o tipo de tratamento que um gado hoje tem para chegar a 20 arroba, a 25 arroba, a 15 arroba? Eu conheço bem de gado, eu já criei gado, já tirei muito leite, eu sei fazer queijo, sei fazer um monte de coisas com o derivado do gado. Só que hoje eu não faço mais, mas eu tive essa experiência na minha vida. Um gado hoje, para se criar ele no modo caipira, ele para chegar a 20 arroba, ele tem que passar aproximadamente aí uns 3, 4 anos, ou até mais, tá? Sem ração, sem aplicar nenhum hormônio nele, nada. Ele passa muito tempo. E eu estou falando aqui, isso pouco, eu estou falando ainda, no mínimo, 3 a 4 anos. Mas vai muito mais. Agora o boi hoje, para chegar a 15 a 20 arroba, ele passa 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Vocês sabem o que é aplicado nele? Vamos entender isso aqui, meus queridos, passo a passo. Devemos ser muito diligente, atento ao perigo de comer carne hoje. O frango hoje, ele com 35 dias está ao ponto de abate. Ao ponto de abate. Eu moro aqui num sítio. Eu tenho aqui 3, 4 galinhas no quintal só de hobby, de boniteza, que é bom ter no sítio. Isso é uma tradição que eu sigo de muito tempo. Eu não como ovo. Eu não como a carninha dela. Mas eu quero dizer para você, uma galinha caipira hoje, para ela chegar a 3 quilos, até a 4 quilos, uma caipira, ela é de 6 meses a 8 meses, até mais, tá? Num tratamento ali, numa alimentação boa. Agora, o frango se alimenta com ração 24 horas. E é antibiótico, terramicina, um monte de coisa é aplicado nele. Vocês podem ver, meus queridos, o frango é uma das piores carnes. É pior do que a carne vermelha. O peixe, para vocês terem uma ideia, criatórios de peixe, muitos lugares aí que mexem com peixe, eles fazem chiqueiros de porcos com um engradado dirigido para o tanque, para quando os porcos fazer sujeira, fazer as suas fezes, cair dentro do tanque e os peixes se alimentar com os restos que vem nas fezes deles, da ração. Os peixes alimentados hoje com ração de porcos, das próprias fezes dele e de ração. Vocês sabem o que é que vai na ração da galinha e do gado e do peixe? Irmãos, pesquisa isso aí. Vai, irmão, sangue, vai derivado do porco, vai gordura de animais, vai tanta coisa numa ração para esses animais chegarem a um peso adequado para o mercado que vocês nem imaginam. Quando chega no mercado, é uma carne contaminada, perigosa, cheia de bactéria, de vermes, podre, uma carne podre. Queridos, na nossa época que vivemos hoje, o cristão que come carne, ele está teimando com Deus e está deliberadamente até pecando e lutando contra a vontade de Deus. Porque, irmãos, a carne, se a gente imaginasse, nunca colocaria na boca. Primeiro, porque é carne de um cadáver. É como eu falei, você está colaborando com a morte daquele cadáver. Segundo, você está comendo sangue. E terceiro, aí vem aqui os perigos que eu vou começar a ler aqui. E diz aqui, olha o que diz aqui, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Quem come carne está prejudicando sua vida física, mental e espiritual. Está acabando com a sua vida, com a sua saúde física, mental e ainda espiritual. Quer dizer que quando acaba com a sua vida espiritual, quer dizer que não é uma coisa permitida por Deus.
Senão eu poderia me prostituir, poderia fazer qualquer coisa. Ué, já que eu posso comer carne que acaba com a minha vida física, mental e espiritual, eu posso fazer qualquer outra coisa que acabe com o meu corpo físico, mental e espiritual. Eu posso usar um entorpecente e não tem problema. Porque, irmãos, tudo aquilo que nos faz mal à nossa saúde e prejudica o nosso corpo físico, mental e espiritual é pecado, irmãos. Vocês não deram para entender, não ficaram atentos sobre isso? E diz aqui ainda, olha, muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Muitos que são meio convertidos na questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não andar mais com eles. Esse meio convertido, sabe o que é? Irmão, eu como carne de vez em quando. Olha, eu não como mais carne vermelha. Eu só como carne branca, peixe, frango. Esse é um meio convertido, que se diz que é meio lá e meio cá. Sabe? Eu não sei se deixo, eu não sei se eu continuo comendo. Irmãos, acontece hoje que tem pessoas assim. Mas essas pessoas meia convertidas se afastarão do povo de Deus para nunca mais andar com eles. Entendeu aqui, irmãos? O perigo de comer carne. Você que come carne, seu sangue é febril, seus órgãos não trabalham corretamente, você não vai ao banheiro adequadamente, você não tem um raciocínio bem, você é nervoso por qualquer coisa e você fica estressado porque a carne deixa o nosso sangue febril. A carne, irmãos, quem come carne de gado, de animais mortos, come urina de vaca, come o sistema que já vem o gado nervoso, ele fica tão estressado, nervoso, que ele faz o xixi e esse xixi vai para a carne dele. É isso, irmãos, a coisa é séria. Eu digo para vocês, olha, eu não tenho tempo aqui de explicar detalhe por detalhe, mas no começo aqui do conteúdo, vocês viram aqui um livrinho chamado A Carne e a Saúde. Se você deseja esse livro, mande o seu endereço para mim, eu enviarei para você, grátis. Eu estou fazendo aqui uma promessa, me comprometendo. Se você quer saber profundamente sobre a carne, me manda o seu endereço e eu envio esse livro aqui, ó. A Carne e a Saúde. É um livro especial, fala tudo aqui sobre a carne. A verdade completamente, como a carne chega no mercado, como ela é e hoje as condições da carne. Queridos, vamos ainda abrir aqui outro texto no livro Mensagens Escolhidas, na página 291. Agora eu vou mostrar aqui outro ponto, porque eu não devo comer carne. E Deus mostra que é pecado. Olha bem, e a igreja hoje leva o assunto da carne como não doutrina, como não princípio. Cada um coma e haja como quiser. Você pode comer carne, não tem problema. Não, comendo limpo, eu quero que alguém me prove se existe hoje carne limpa e carne imunda. Me prove. Se você me provar, eu deixo de falar aqui nesse canal sobre a carne. Se você for ler para mim Levítico 11, não venha ler esse assunto aí. Porque Deus ali mostrou ali o limpo e o imundo para o povo daquele tempo. Deus mostrou ali que eles deveriam comer o limpo de uma forma mais adequada, que era o animal o limpo. Mas não era da vontade de Deus. Naquela época, irmãos, que não existia doença sobre os animais, Deus ainda pôs regras
para comer o animal. Ó, o limpo você come, mas sem o sangue e sem a gordura. E havia restrições, tá? Não é como hoje não. Hoje não tem carne limpa nem carne imunda. O adventista dizer que a carne de gado é limpa, ele está... Olha, irmãos, eu não vou dizer que você está mentindo, não vou chamar você de mentiroso, mas eu vou dizer que você está cobrindo um pecado que não deveria cobrir, porque hoje não existe carne limpa, não existe nada de alimento do derivado do animal limpo, não existe, está tudo contaminado, tudo. Olha o que diz aqui, olha, um texto aqui, no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 291, diz assim: o Senhor está ensinando a seu povo que é para seu benefício espiritual e físico abster-se de comer carne. Não há necessidade de ingerir a carne de animais mortos. É como eu falei aqui no início. Irmãos, não há necessidade de eu e você se alimentar com a carne de animais mortos. Não há necessidade. Ela escreveu isso em 1901. E aqui ela diz aqui ainda, ó, o que comemos e o que bebemos tem importante influência sobre nossa vida. E os cristãos devem, por seus hábitos de comer e beber em harmonia com as leis da natureza. Nós que somos cristãos devemos ter um hábito de comer e beber com a harmonia da natureza. Como eu falei, os animais, o homem lá no Éden vivia em harmonia, comia só o natural. E diz aqui, olha, precisamos sentir nossa obrigação para com Deus nessas questões. Precisamos sentir nossa obrigação para com Deus nessas questões da alimentação, irmãos. Isso é sério. E diz aqui, olha, a obediência às leis da saúde deve tornar-se um assunto de diligente, olha bem, de diligente estudo. O assunto de saúde, o assunto, irmãos, de alimento deve diligentemente ser estudado. A gente devemos estudar sobre isso e fazer uma reforma em nossa vida. E diz aqui, pois a ignorância, presta atenção agora, pois a ignorância voluntária quanto a este assunto, que é da alimentação, ela fala aqui, é pecado. Cada um deve sentir a obrigação pessoal de cumprir as leis do viver saudável. Queridos amigos, queridos irmãos, vocês entenderam aqui como é importante o assunto de saúde? E ela fala aqui, é a palavra do Senhor. Aqui, meus queridos, não é o João aqui condenando, acusando, não é o João aqui fazendo juízo, é a palavra de Deus. Aquele que come esses alimentos tipo carne e outros voluntariamente, sabendo que é errado, é pecado. Agora vem um adventista ou alguns irmãos dizer, irmão, não é pecado, tem um limpo e tem um imundo. Me manda aqui um texto provando que as carnes hoje é limpa. Mas me manda um texto, não da Bíblia, nem de espírito de profecia, nem precisa. Eu quero que você me prove pelas leis aí dos homens, dos estados, dos países, das vigilâncias, de todo tipo que é órgão. Me prove que é limpo. Sempre está mostrando ali, irmãos, ali o que vai na carne, o que ela é aplicado nela. Queridos, não tem mais carne limpa hoje. A carne hoje é industrializada. É cheia de hormônio, de antibiótico. Irmãos, olha, é só ter sabedoria, é só ter conhecimento, saber discernir. Você vai ver
que hoje não é seguro comer o alimento carne. Em outro vídeo, em outro conteúdo, eu vou mostrar aqui para vocês outros alimentos que não devemos comer. Mas ela diz aqui ainda, olha, quem ignora voluntariamente quanto a este assunto é pecado. E cada um individual deve se sentir na obrigação pessoal de cumprir as leis do viver saudável. Queridos, eu não sei se vai dar tempo, nesse conteúdo, eu ler aqui esse livro aqui, olha, que eu acho que esse livro aqui é um livro medicinal, ensina a todos o que é saúde. Eu quero deixar para outro conteúdo, tomara que dê um tempinho ainda da gente aqui estudar, mas eu quero ir aqui num ponto principal, tá? Olha, o título é Carne. O capítulo é o capítulo 23 do livro cinza aqui, olha. Conselhos sobre regime alimentar, esse livro novo. O antigo eu não tenho no momento. Eu emprestei. Por isso que eu não estou conseguindo abrir ele aqui. Mas aqui é a página 241. Diz aqui, presta atenção agora, irmãos, numa coisa aqui. Como nunca foi da vontade de Deus o homem se alimentar com carne. Desde o início que eu falei. Olha, ainda eu tenho uns 10 minutinhos para terminar esse conteúdo. Olha o que é que diz aqui. Depois do dilúvio, o povo comiam em grande quantidade o alimento carne. Deus viu que os caminhos dos seres humanos eram corruptos e que a humanidade estava disposta a se exaltar orgulhosamente contra seu Criador, pois seguia inclinações de seu coração. Ele permitiu que aquela raça de pessoas longevas comesse carne para abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na sua longevidade. Irmãos, Deus permitiu aquela raça humana, naquele tempo, eles se alimentarem com carne para diminuir seus anos de vida e sua... Olha o que é que diz aqui. Para abreviar sua vida, irmãos. A carne, ela mata. Imagina aqui uma coisa, irmãos. Aqueles homens terríveis, ímpios, viveram aí 1000 anos, 800 anos. Quer ver um exemplo aqui? Matusalém. No livro de Gênesis, capítulo 6 e o versículo 3, diz ali que Deus regrediu o tempo de vida para o homem para 120 anos. E sabe como foi que ele regrediu o tempo, a longevidade do homem para 120 anos? Foi com o alimento carne. Com o alimento carne. Tá, meus irmãos? Não foi com outra coisa. Nunca foi da vontade de Deus. Naquele tempo, o homem já degrediu sua idade, seu físico. E a carne, naquele tempo, irmãos, não era tão contaminada como hoje. Mas os homens comiam carne a debalde, demais. E eles começaram a degredir em tamanho e em idade. Olha, diz aqui, quer ver um exemplo aqui? Diz aqui que Matusalém viveu 969 anos. Está no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 ao 27. Diz aqui, olha. Matusalém, 969 anos, foi o homem mais que viveu. Agora Adão viveu 930 anos. Noé, 950 anos. Olha, Sete, 912 anos. Enos viveu 905 anos. Quenã, 910. Jared, 962 anos. Irmãos,
esses homens tinham uma longevidade muito grande. Eles viviam 900 anos, 800 anos, 700 anos. Hoje uma pessoa quando tem 120 anos entra para a história. É como uma pessoa que é um herói. Agora imagine, irmãos, um homem hoje viver 900 anos. O que ele ia praticar tanto nesse mundo? Ele como um pecador. Ele ia fazer muita coisa horrível. E Deus permitiu que o homem comesse carne para que ele vivesse menos. A estatura do homem, quando Deus criou, era de 4 metros. Naquele tempo, os homens tinham 2, 3 metros de altura, no mínimo 2 metros. Tinham 3, 3,5, 2,80, eram estaturas bonitas, físicos bonitos. Vimos aí um cacho de uva, você não conseguia carregar. Hoje, o homem não conseguia carregar um cacho de uva daquela época. Como as coisas degrediu, caiu, devido à refinaria, devido ao alimento carne, irmãos. Quando Cristo voltar, que é a grande multidão ali que morreram em Cristo Jesus ressuscitar, vamos ver ali Adão no meio daquela multidão. Vamos ver agora a perfeição do Criador, o tamanho de Adão, como era. Porque depois que Adão caiu no pecado, e aí veio o dilúvio, e aí Deus permitiu que o homem comesse carne, e o homem se habituou a comer carne, só foi caindo a idade, caindo o vigor, o físico, e hoje, olha em que nós estamos. Chegou 70, já é cansaço. Passou dos 80, nem se fala mais. Queridos, essa é a realidade. E aqui nos mostra o seguinte, que Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que havia estabelecido que a humanidade devia comer. Era contrário ao seu plano que se tirasse a vida de qualquer criatura, não devia haver morte no Éden. Os frutos das árvores do jardim eram o alimento de que o ser humano necessitava. É o que eu falei no começo, irmãos. Deus não deu ordem para o homem matar animais lá no Éden. Os frutos, as sementes, eram o alimento que o sustentava. E por que eu e você tem que participar dessa matança aí fora, desses animais? Vocês acham que o bife que vocês comem na mesa, o churrasco que vocês comem, vocês não estão sendo comparticipantes das mortes dos animais? E Deus não vai cobrar isso de você e de mim se for comelão de carne? Irmão adventista do sétimo dia, meus irmãos que não são também adventistas do sétimo dia, se você lê na Bíblia e mostra a Bíblia que é pecado comer sangue, não coma carne, porque senão você comendo a carne, você está pecando. Você está comendo sangue, você está comendo sangue frito, sangue assado, sangue cozido, sangue num churrasco, de todo tipo. E ainda tem irmãos adventistas que comem a moela da galinha, como o coração da galinha, como o fígado de boi. Muitos médicos receitam fígado de boi, que diz que é muito bom para anemia. E realmente, muitos se alimentam com isso. Cada um. Mas você adventista, que conhece saúde e lê espírito de profecia, sabe que fígado de boi, fígado de galinha, moela de galinha, coração de galinha, esses órgãos desses animais são fissuras, são coisas, órgãos, que ali o sangue está ali. E o adventista come naturalmente, diz que é limpo. Come a carne dizendo que é limpo. Nós, quando vamos dar um estudo para uma pessoa, quando chega na alimentação, pega a Bíblia e fala assim, ó irmãos, olha meu amigo, aqui é a carne que você pode comer, a limpa, e essa é a imunda, tá meu querido? Agora, a limpa você pode comer. Mas qual que é a limpa? Qual que é a limpa hoje? Não existe, meus irmãos. Não tem. Então, meus queridos, o próximo conteúdo, vamos aqui se aperfeiçoar mais
nesse assunto e vamos trazer mais coisas aqui, mais texto e mais experiência para vocês. Se você deseja o livro A Carne e a Saúde, manda o teu endereço, eu mandarei para você gratuitamente, tá? Talvez demore chegar um pouquinho para você, porque se muitos pedirem, eu vou mandando conforme aqui o meu sistema aqui, que eu vou poder ajudar vocês, tá bom? Eu mando esse livro. Se você estudar esse livro, ou você assistir aquele assunto lá, aquele vídeo, um conteúdo que diz que ali a carne é fraca, vocês vão ver, até o mundo, hoje as pedras cramam e mostra a realidade dos animais, dos bichinhos hoje contaminados, como eles morrem. E você que é cristão, que conhece saúde, não deveria participar. Então, meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus possa iluminar você, a se conscientizar e lutar, estude, busque. Não é de um dia para o outro que você vai abandonar a carne, não. Não é fácil. Não é fácil, irmãos. Não é fácil abandonar certos tipos de alimento. Mas quando uma pessoa controla sua boca, seu apetite, ele está sendo provado e ele está sendo aprovado para as outras tentações. Eu digo para você, o cristão que hoje ele consegue dominar seu apetite nos alimentos, ele vai receber o Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo ele vai ser também provado, mas vencedor, porque ele não vai ser deixado dominar pelo pecado. Então, meus queridos, busque uma alimentação saudável, estude, procure se alimentar o máximo mais natural e simples. Futuramente aqui eu vou mostrar para vocês as combinações dos alimentos. Eu vou mostrar porque eu tenho experiência hoje com isso. Eu vivo com isso. É uma luta, irmãos. Não pense que é fácil, mas a gente chega lá pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus o abençoe. Que Deus seja louvado por essa palavra no nome de Jesus. Se inscreva nesse canal, nos ajude, deixe o seu like, seu comentário e muito obrigado. Que Deus abençoe e até o próximo conteúdo no nome de Jesus.